Ministros do STF entraram em confronto e bateram boca durante o julgamento da anulação de condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O plenário vota se confirmará ou não decisão do ministro Edson Fachin, que culminou no livramento do petista. Advogados de Lula contestaram o fato de a matéria ter sido enviada ao plenário do STF e não à segunda turma, composta por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques. Lewandowski declarou: no Estado democrático de direito não há decisão irrecorrível. Em segundo lugar, a Suprema Corte defende a Constituição e as garantias fundamentais. Quem combate a corrupção é a polícia e o Ministério Público, não o Judiciário. O Judiciário, sobretudo o STF, é o guarda da Constituição. Por que está sendo trazida ao plenário? Porque envolve o ex-presidente da República. Fux rebateu. Essa é uma visão sua. Marco Aurélio, por sua vez, questionou. O ex-presidente tem a prerrogativa de só ser julgado pelo plenário? Fux, por seu turno, declarou. O ministro Edson Fachin narrou que a defesa já se utilizou de quase uma centena de recursos. Onde tem prejuízo a defesa? Só se a defesa quisesse produzir milhares de peças processuais. Irado, Lewandowski retrucou. Presidente, então vamos abolir o direito de defesa. Assista. E, em último e quarto lugar, sob o prisma interdisciplinar, nós sabemos que melhor do que um pleno na primeira, um Supremo na primeira turma, um Supremo na segunda turma e um Supremo no plenário, é bem melhor um só Supremo, que é o plenário, digamos assim, uma ideia que sempre foi preconizada, inclusive por Vossa Excelência. Entendeu? Então, a questão seria, essa afetação tem como base uma matéria importante. Qual é a matéria? A incompetência do juízo. Por que essa matéria é importante? Porque ela tem efeito expansivo. Entendeu? Presidente, assim eu entendi. Me permite uma parte? Claro. Primeiro, no Estado democrático de direito não há decisão irrecorrível. Portanto, a questão está aberta para apreciação da corte mais alta do país, que é o plenário desta casa. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Suprema Corte defende a Constituição, os direitos e as garantias fundamentais. Sim. Quem combate a corrupção é a polícia, é o Ministério Público e não o Judiciário. O Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, é o guarda da Constituição. Essa questão em si mesma considerada, senhor presidente, é secundária. Agora, por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Porque essa nós é uma visão temos dezenas e dezenas ou milhares de questões semelhantes a essa. O ex-presidente tem prerrogativa de só ser julgado pelo plenário? Pois é, e nem não tem, pois é. Exatamente. Agora, ministro Lewandowski, só para uma questão meramente acadêmica. Há decisões que são irrecorríveis, sim. Porque a decisão, para ser recorrível, ela tem que trazer uma lesividade, ela tem que trazer um prejuízo. O ministro Edson Fachin narrou aqui que a defesa já se utilizou de quase uma centena de pedidos, de recursos, de petições, de reclamações. Onde é que tem prejuízo da defesa? Só se a defesa quisesse produzir milhares de peças processuais. Presidente, vamos abolir o direito de defesa, então é melhor. Não, imagina, não é da nosso feitio, a Suprema Corte, ela garante o direito de defesa, mas ela tem que garantir outros valores consagrados à Constituição também. Esse caso é extraordinário, extraordinário. E queria aproveitar a ocasião e dizer que o artigo 21, que Vossa Excelência suscitou, e creio que o ministro também, salvo engano, o ministro Fachin, eminente ministro Fachin suscitou, ele permite que se afete os HCs. Não. Perdão, eu vou ler de novo. São atribuições do relator remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento do plenário. Recurso de habeas corpus, tecnicamente, tem um significado, não é um agravo. Não, eu acho o seguinte, eu não estou votando, eu estava organizando os trabalhos e me desincumbindo dessa petição que me dirigiram. Vamos submeter a julgamento. O plenário está aí para isso. Vamos submeter o julgamento do plenário. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência já terminou o seu voto? Gostaria de acrescentar mais algo
para que pudéssemos dar andamento ao julgamento? Votei, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Então, agora eu passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhor vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, doutor Cristiano Zanin, doutora Carmen Lilian, boa tarde a todos. Presidente, vou votar de forma bem sucinta, onde eu senti a matéria induvidosamente de competência da segunda turma. O regimento interno tem 3 artigos que se relacionam diretamente à matéria. Primeiro, conforme consignado pelos embargantes no DOC 24, em diversos procedimentos atinentes à operação, a denominada Operação Lava Jato, nos quais se deliberou a partir do aludido precedente sobre a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Estou grifando. Nessa ambiência, revogo o despacho de afetação do presidente habeas corpus ao plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 21.1 do Regimento Interno. Portanto, esse despacho agora em 8/3/2021. Vossa Excelência me permite, ministro Gilmar Mendes, apenas uma parte, né? Por favor. Só para colocar um outro ângulo. O próprio relator achou que não devia afetar o habeas corpus. E aí acabou julgando sozinho o habeas corpus. Agora, será que o incidente decorrente desse julgamento, que é o agravo, né, será submetido, pode ser submetido ao plenário, ao órgão maior? Aí, eu só queria concluir, porque eu não quero emitir juízo, mas há mais nesse andar trôpego deste habeas corpus. Ocorre que em 12/3/2021, apenas 4 dias depois da aprovação daquela decisão que eu acabei de ler, portanto, 8/3/2021, aquela decisão que desafetava. Ocorre que em 12/3/2021, apenas 4 dias depois da aprovação da decisão, o relator proferiu um novo despacho, em que se determinou novamente a afetação ao plenário ante a superveniência do agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República. Transcrevo o teor deste último despacho. No atual estágio, sobrevém agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral, por meio do qual roga pela reforma da decisão concessiva da ordem, de modo a reconhecer a competência do juízo da 13ª Vara, Seção Judiciária do Paraná, para processar e julgar as ações tais. Em pedido subsidiário, almeja seja reconhecida eficácia prospectiva da deliberação, preservando-se todos os atos processuais, instrutórios e decisórios. Mantenho as razões que levaram a conceder o habeas corpus, porquanto apliquei ao caso a orientação majoritária do colegiado a ser ou não mantido no pleno. Com a manifestação da defesa técnica ou escoado o prazo sem apresentação de contra-razões, remeta-se à presidência sem nova conclusão ao relator para inclusão em pauta consoante a regra regimental. Assento aqui os termos do entendimento firmado por ocasião do HC 143-333, realizado em 12/4/2018, segundo o qual compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento, que, a teor do artigo 305 do Regimento Interno, afigura-se irrecorrível, com fundamentos nos artigos 6º, 2, C, 21.1 e 11, 22, parágrafo 1, todos do Regimento Interno. Submeto o agravo regimental interposto no habeas à deliberação do plenário. Por isso que, com todas as vênias e compreendendo a delicadeza desse caso, presidente, eu não posso deixar de passar despercebido o andar trôpego desse processo, no que atine a tema fundamental para a prestação jurisdicional, que é a definição do juízo natural. Veja, é um ir e vir realmente macabro, não é, como acabo de registrar. Mas eu me reservo para me pronunciar quando for a minha oportunidade para votar, mas quero fazer esse registro em nome da lealdade histórica. Ministro Marco Aurélio, eu entendi a preocupação de Vossa Excelência ao assentar que a afetação ela reclama talvez uma relevância
daquela decisão, a repercussão daquela decisão. Agora, vejam o seguinte, se não me falha a memória, esse é um vício que pode ter um efeito expansivo e atingir, digamos assim, um grande trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal no combate à corrupção. Então, talvez por isso o relator tenha esse cuidado. Agora, a questão de ordem está colocada. Como os senhores decidirem, assim será. Mas que, em primeiro lugar, é poder do relator afetar como nós da primeira turma já afetamos. Segundo, é irrecorrível essa afetação. Está no regimento interno. Nós temos casos inúmeros de afetação ao plenário. E, em último, quarto lugar, sobre o prisma interdisciplinar, nós sabemos que melhor do que um pleno na primeira, um Supremo na primeira turma, um Supremo na segunda turma e um Supremo no plenário, é bem melhor um só Supremo, que é o plenário, digamos assim, uma ideia que sempre foi preconizada, inclusive por Vossa Excelência. Entendeu? Então, a questão seria, essa afetação tem como base uma matéria importante. Qual é a matéria? A incompetência do juízo. Por que essa matéria é importante? Porque ela tem efeito expansivo. Entendeu? Presidente, assim eu entendi. Vossa Excelência me permite uma parte? Claro. Primeiro, no Estado democrático de direito não há decisão irrecorrível. Portanto, a questão está aberta para apreciação da corte mais alta do país, que é o plenário desta casa. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Suprema Corte defende a Constituição, os direitos e as garantias fundamentais. Sim. Quem combate a corrupção é a polícia, é o Ministério Público e não o Judiciário. O Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, é o guarda da Constituição. Essa questão em si mesma considerada, senhor presidente, é secundária. Agora, por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Porque essa nós é uma visão temos dezenas e dezenas ou milhares de questões semelhantes a essa. O ex-presidente tem prerrogativa de só ser julgado pelo plenário? Pois é, e nem não tem, pois é. Exatamente. Agora, ministro, nos levando só para uma questão meramente acadêmica. Há decisões que são irrecorríveis, sim. Porque a decisão, para ser recorrível, ela tem que trazer uma lesividade, ela tem que trazer um prejuízo. O ministro Edson Fachin narrou aqui que a defesa já se utilizou de quase uma centena de pedidos de recursos, de petições, de reclamações. Onde é que tem prejuízo da defesa? Só se a defesa quisesse produzir milhares de peças processuais. Presidente, vamos abolir o direito de defesa, então é melhor. Não, imagina, não é da nosso feitio. A Suprema Corte, ela garante o direito de defesa, mas ela tem que garantir outros valores consagrados à Constituição também. Esse caso é extraordinário, extraordinário. E queria aproveitar a ocasião e dizer que o artigo 21, que Vossa Excelência suscitou, e creio que o ministro também, salvo engano, o ministro Fachin, eminente ministro Fachin suscitou, ele permite que se afete os HCs. Não. Perdão, eu vou ler de novo. São atribuições do relator remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento do plenário. Recurso de habeas corpus, tecnicamente, tem um significado, não é um agravo. Não, eu acho o seguinte, eu não estou votando, eu estava organizando os trabalhos e me desincumbindo dessa petição que me dirigiram. Vamos submeter a julgamento. O plenário está aí para isso. Vamos submeter ao julgamento do plenário. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência já terminou o seu voto? Gostaria de acrescentar mais algo para que pudéssemos dar andamento ao julgamento? Votei, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, ministro Edson Fachin. Então, agora eu passo a palavra à sua excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhor vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, doutor Cristiano Zanin, doutora Carmen Lilian, boa tarde a todos. Presidente, vou votar de forma bem
sucinta, onde eu senti a matéria induvidosamente de competência da segunda turma. O regimento interno tem 3 artigos que se relacionam diretamente à matéria. O primeiro é o artigo 22, parágrafo único, a linha B, que diz que o relator pode afetar processo ao plenário que tenha relevância da questão jurídica, mas ele não indica, de fato, qual é a classe processual. E nós temos o artigo 21, inciso 11, que ele pode apresentar HC ou recurso de HC sem exigir a demonstração da relevância. E a relevância é subjetiva, ao meu sentir, para cada componente do tribunal. Cabe ao plenário saber se compartilha ou não com a mesma sensação do relator, mas é subjetivo em relação ao artigo 22. Em relação ao artigo 21, sequer há essa exigência, né? E estamos diante de um óbice também previsto pelo artigo 305. Esse encaminhamento feito pelo relator, ele é irretratável. Então, temos que enfrentar a questão. Então, senhor presidente, a meu ver, a questão é muito simples. O que temos até então é uma decisão monocrática proferida pelo relator no âmbito da turma. Esse recurso, ele não foi devolvido à turma, é a primeira vez que ele é apresentado a um colegiado, e eu não verifico nenhum óbice à sua devolução. Então, eu voto de acordo com o relator para que ele seja apresentado. Mas já adianto que, de forma diferente, né, eu não comungo da ideia de tentar se atingir o HC 164493 não tendo um meio idôneo para isso, né? Mas em relação a esse processo que estamos votando, eu acompanho o eminente relator. É apenas uma ponderação. O que estaremos, em síntese, julgando? O habeas corpus com roupagem de agravo. O relator entendeu que não precisava sequer o crivo da turma. Agora, de repente, entende que há necessidade do crivo do plenário, o sistema não fecha. Como vota Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen. Cumprimento todos os ministros, o eminente ministro relator, ministro Edson Fachin. Também cumprimento o doutor Humberto Medeiros, nosso vice-procurador-geral da República, e o doutor Cristiano Zanin, o advogado do paciente. Presidente, eu também vou ser extremamente sintético, pedindo todas as vênias, as opiniões em contrário, mas, a meu ver, a estrutura do Supremo Tribunal Federal, ela se faz para privilegiar o plenário. O Supremo Tribunal Federal, não existem 3 Supremos Tribunais Federais. Existe um Supremo Tribunal Federal que, por questões, ao longo do tempo, por questões de divisão de trabalho, de excesso de trabalho, foi dividindo, formando as suas turmas. A partir disso, ora se passou mais competência para as turmas, ora menos competência para as turmas. Nós, recentemente, inclusive, em emenda regimental proposta por Vossa Excelência, aprovada por unanimidade, retomamos no plenário a competência das ações penais. O que eu quero dizer aqui é que não vejo, não consigo enxergar, com todo o respeito às posições de contrário, a afirmação de que um julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal significa desrespeito ao juízo natural. Eu não encontro na Constituição Federal a expressão turmas do Supremo Tribunal Federal. Eu encontro Supremo Tribunal Federal. O Supremo, plenário do Supremo, por seu regimento, delega as turmas. E exatamente por ser uma delegação, o próprio regimento acaba, em 3 dispositivos, permitindo que seja a própria turma, seja o relator, diríamos assim, possam devolver essa delegação ao plenário. Devolver a delegação ao verdadeiro juízo
natural. Eu não diria o verdadeiro, ao original juízo natural. E quais são esses 3 artigos? O artigo 11, e aqui eu me recordo bem, no habeas corpus já citado, o habeas corpus 143333, nos debates com o eminente ministro Marco Aurélio, nós salientamos essa questão, que o artigo 11 traz uma regra para que a turma possa afetar ao plenário. E, realmente, a turma acaba tendo menos discricionariedade que o próprio relator. Talvez isso precise ser alterado. Isso eu entendo que possa ser alterado no regimento, porque a regra para a turma no artigo 11 é carimbada, só em algumas hipóteses específicas. É uma regra carimbada que se repete no artigo 22. No artigo 22 do nosso regimento interno, também se estabelece hipóteses excepcionais. Aí o relator, em que o relator pode remeter à turma. São hipóteses excepcionais e taxativas. Ou seja, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade, não é o caso. Quando houver matérias em que divirjam as turmas entre si ou alguma delas em relação ao plenário, não é o caso. Quando, em razão de relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as turmas, convier pronunciamento do plenário, não foi o caso levantado. Mas, e aqui é que a grande diferença entre a possibilidade de afetação da turma, previsto no artigo 11, carimbada, e a possibilidade de afetação pelo eminente relator, que no artigo 22 é carimbada, mas no artigo 21.11 não é. O artigo 21.11, excepcionalmente no caso de habeas corpus, permite que o relator afete ao plenário sem qualquer justificativa. E por que isso? Porque, na verdade, o habeas corpus ou o recurso de habeas corpus, e aqui, quando se fala habeas corpus, entendo eu, que, obviamente, na medida em que o habeas corpus foi decidido monocraticamente, o agravo pode ser afetado como foi. O agravo não entra aqui na categoria recurso de habeas corpus, obviamente, é uma categoria diversa, é o recurso de habeas corpus julgado pelo STJ. Mas o agravo entra na categoria habeas corpus. E por que, no caso somente de habeas corpus e recurso de habeas corpus, o regimento interno, certo ou errado, mas o regimento interno permite essa afetação sem justificativa? Exatamente porque diz respeito à liberdade de ir e vir, à liberdade de locomoção. E o Supremo Tribunal Federal é o último degrau na escala judiciária em que pode se definir a liberdade de uma pessoa. Então, nesse sentido, o regimento interno tratou de forma diferente a afetação, por tratar da liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. O relator, com base no artigo 21, inciso 11, então, ele pode afetar como fez. Eu poderia não concordar se fosse o relator, um outro ministro poderia não concordar, mas é inegável, ao meu ver, todo respeito às posições em contrário, que o artigo 21, inciso 11, dá essa discricionariedade ao relator de afetar ao plenário o julgamento, independentemente de quem seja o paciente. E não acredito, presidente, não posso realmente acreditar que qualquer que seja o paciente possa se sentir ou achar que será prejudicado porque o julgamento será feito no plenário da Suprema Corte do seu país. Acompanhe o relator. Como vota Sua Excelência o ministro Roberto Paulo? Presidente, boa noite mais uma vez. Eu preciso deixar claro, e acho que nem deveria precisar, e penso que vale para todos nós aqui, desde que eu me tornei juiz, eu abdiquei inteiramente da minha vida de quaisquer preferências políticas. E não nutro qualquer paixão jurisdicional.
julgo com serenidade à luz da Constituição, das leis e do regimento interno, nesse caso. Há situações na interpretação constitucional que, de fato, comportam mais de uma interpretação razoável. E quando isso ocorre, quando existe mais de uma interpretação razoável, a cosmovisão do juiz pode sim fazer alguma diferença. Porém, aqui nesse caso, não há nenhuma ambiguidade. O regimento é claríssimo. Essa é uma faculdade discricionária do relator afetar ou não afetar ao plenário. E pedindo todas as vênias aos colegas, há uma informação factualmente equivocada de que a afetação deste caso constitua um ponto fora da curva. Só eu, em tempos recentes, afetei monocraticamente 2 casos ao plenário. Um foi julgado esta semana, que era a questão da interpretação do artigo do Código Penal que cuidava da preclusão para o Ministério Público, que era o artigo 112 do Código Penal. No caso do artigo 110, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. E houve uma discussão importante essa semana sobre a prescrição no caso do atleta Edmundo, envolvido numa fatalidade, num homicídio culposo, e nós discutimos em plenário, afetada por mim, a questão da prescrição, com um registro importante de que afetei não foi para ganhar, até porque a minha posição não prevaleceu. Afetei para que houvesse uma palavra colegiada sobre um tema importante, como eu considero que é a prescrição em matéria penal, nos casos em que o Ministério Público não